Eu sou a Miriam Tunes, tenho 48 anos, nascida no estado do Paraná, cidade de Palotina, mãe do Luca, do Leonardo. Sou advogada, fui procuradora-geral na Câmara de Vereadores em Montemor, atuei como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Paulínia e também voluntária em entidades de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Sou órfã de pai aos 5 anos de idade, minha mãe se viu sozinha na criação de 2 filhos, eu tenho um irmão mais novo, de 3 anos mais novo que eu, né? E nós mudamos então para Campinas, onde minha mãe entendia ter mais chance de emprego, apesar da pouca instrução dela, ela tinha apenas o 1º grau. E junto com a cidade grande veio também a preocupação com a segurança dos filhos. E foi quando a minha mãe decidiu me inscrever no internato, o Aprendizado Doméstico Santana. Eu tinha pouco mais de 8 anos na época. As internas passavam a manhã em atividades domésticas e à tarde estudávamos então no Instituto Humberto de Campos, no centro de Campinas. O internato era mantido por freiras, daí a minha aproximação com o catolicismo. Eu saí do internato aos 11 anos de idade, diante da necessidade de ajudar a minha mãe na subsistência da família, que incluía também o meu irmão mais novo, na época com 8 anos de idade. Meu primeiro emprego foi de ajudante no box Hortifruti, no bairro Ponte Preta. Eu estudava ali pertinho, no Colégio Estadual Dom Barreto, e estudava no período da manhã e à tarde eu ia trabalhar. Na época não era possível o registro em carteira e o meu empregador sentiu muito quando ele teve que me dispensar por problemas de fiscalização do trabalho devido à minha idade, eu era muito pequena ainda, né? Ele dizia que eu era a melhor ajudante dele. Depois disso eu fui auxiliar administrativa, auxiliar de escritório, auxiliar de RH. Na época eu estudava no Colégio Francisco Glicério, onde eu fiz grandes amizades que eu as tenho próximo de mim até hoje. E foi a partir da minha formação em técnica em contabilidade pelo Colégio Estadual Bento Quirino que a situação da minha família começou a melhorar um pouquinho. Mas as responsabilidades também aumentaram e foi muito, né? Como técnica de contabilidade, então eu me formei como advogada. Eu viajava todos os dias de Campinas para Piracicaba entre os anos de 91 e 95, quase desisti do meu curso de Direito na Unimep, pois na época minha mãe, na intenção de buscar um conforto maior para a família, ela estava nos Estados Unidos, foi tentar aí a vida na América, como diziam, né? E foi muito difícil. Nesse tempo nós tínhamos uma casinha de 4 cômodos na periferia de Campinas, no bairro Jardim Santa Rosa. O transporte era muito precário, as coisas ficavam ainda muito mais difíceis em tempo chuvoso. Os ônibus não entravam nos bairros, né? E nós tínhamos que caminhar até a nossa casa. Em tempos de chuva, eu sempre usava, mandava comigo, ia para a faculdade, tinha comigo uma sacolinha com um par de botas de borracha, presente da minha avó Idalina, que inclusive era quem fazia deliciosas sopas de fubá com couve, que me ajudava, dizia ela, nessa labuta, a enfrentar todo o esforço que eu precisava, né? Eu quase desisti do curso de Direito na Unimep. No último ano de Direito, eu recebi o convite de uma amiga, uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas, para morar com ela e com a família, assim, para que eu pudesse terminar o meu último ano de Direito, né? E foi assim, foi com essa ajuda que eu consegui terminar, levei firme até o meu último ano, o curso de Direito. Me formei em 95, em 96 eu fiz a prova, o exame da OAB, passei e comecei a exercer então a advocacia. Me casei em 2000, tive meu primeiro filho em 2002, o Luca, hoje com 18 anos. Tive o meu segundo filho em 2009, o Leonardo, hoje com 11 anos. A maternidade foi a melhor experiência da minha vida. Eu lembro quando eu peguei o resultado positivo da minha primeira gestação, eu saí do consultório médico, seguia pela rua, muito dinâmica, fui atravessar a rua correndo, aí no meio da rua, instantaneamente eu levei a mão para o ventre e pensei, gente, eu não posso correr, ele está dentro de mim. E daí para frente
foi sempre assim. Sempre pensando no bem-estar deles, trabalhando por eles, orando por eles. Não tem como se desvencilhar desse pensamento, desse zelo e desse puro amor, esse amor desinteressado e tão sublime que é a maternidade. Então agradeço muito a Deus pela graça de ter sido mãe. Isso realmente é a maior das minhas missões. No ano de 2004 eu concluí o meu curso de pós-graduação em Direito Tributário, apesar de não ter chegado a atuar na área. Me divorciei em 2012, no final de 2012, e junto com a questão do divórcio, eu mantive o meu domicílio profissional em Campinas e queria mudar de ares. Então eu fui para a cidade de Paulínia, que é divisa, né, com Campinas, muito próximo. Eu digo que acaba sendo uma extensão de Campinas, e foi aí que o ativismo político despertou em mim. Eu fui convidada a prestar orientação jurídica para um comitê provisório de um partido lá em Paulínia, nas eleições de 2016. E comecei a me envolver com orientação diretamente, né, conhecendo a política, os nomes políticos na cidade, e a coisa foi crescendo. Daí também eu fui candidata no pleito de Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Paulínia, fui aprovada e lá eu fiquei de 2016 a 2020 conhecendo um pouco mais sobre política pública. Por que a gente se mantém tão omisso no acompanhamento dos mandatos dos nossos eleitos? Isso não é agir como cidadão ou cidadã consciente. Eu tenho responsabilidade com a mudança que eu desejo na minha cidade, no meu estado, no meu país. Eu acredito que não há mudança sem transformação, e a transformação ela passa necessariamente pela renovação. O momento exige que qualquer um de nós exerça um papel mais responsável no campo político. Não haverá alteração nesse cenário aí se a gente não mudar os nomes, se não tiverem novas demandas, novas propostas, um novo ciclo. Como mãe, eu me preocupo muito com a ingerência dos recursos públicos e com a falta de investimento no que é básico: saúde, educação, segurança. Penso que é necessário que a gente persiga investimentos em ações voltadas aos jovens e fortalecimento das famílias. Nós temos que garantir oportunidades para os jovens e proteger as famílias. E o uso do dinheiro público tem que ser lançado para a formação dessas crianças e para fortalecer inclusive o vínculo comunitário. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e batalhar para que as coisas possam realmente mudar. E foi nessa aproximação com a política que eu então conheci o Partido Novo. Me filiei em 2017, em 2018 eu vim a deputada estadual, saí das urnas com 4.231 votos, muito motivada porque gastei muito pouco, tinha pouco recurso para investir na campanha e também por ser um nome totalmente fora, né, da política. Eu tenho muito a contribuir e tenho dentro de mim uma força muito grande